E aí, galera, como vão vocês? Hoje a gente vai bater um papinho legal sobre parasitologia e suas generalidades. E aí você deve estar falando assim, mas o que eu preciso aprender de generalidades em parasitologia? Galera, as generalidades e os conceitos em parasitologia é a chave para você entender toda a conceitualização da matéria. Vamos lá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver as definições de parasitologia. E aí você fala, Anderson, mas parasitologia, os parasitas. Galera, parasitologia é uma ciência que estuda os parasitas e as relações que elas têm com quem? Com seus hospedeiros, tá? Organismos envolvidos nessa relação não harmoniosa em que meu amiguinho aqui, o parasita, de uma forma ou outra, tira proveito, em maior ou menor grau, daquele que está lhe dando condições de sobrevivência, reprodução e alimentação, vulgo o hospedeiro, certo? Então, dentro disso, dentro dessas aplicações, uma outra coisa importantíssima que todo mundo precisa saber é o conceito de agente etiológico. Quem é o agente etiológico? O que são os agentes etiológicos? Agente etiológico é o organismo responsável pelo desenvolvimento da doença. E eles são classificados em vírus, eles são classificados em bactérias, em protozoários, em fungos e em eumintos. Em parasitologia, estudamos só dois desses carinhas aqui. Quem que a gente vai estudar? Os protozoários e os eumintos, certo? Então você precisa entender que uma doença sempre tem, no ponto de vista infeccioso, um agente etiológico. Cabe a gente o quê? Definir quem os são de acordo com suas classificações biológicas. E aí você fala, beleza, mas eu só vou estudar protozoário e euminto? Não, você também vai ter aqui com a Hipócrates, dentro dos contextos de microbiologia, vírus, bactérias e fungos, tá? Então, fica na dúvida não, vem com a gente. Dentro disso, falamos agora sobre quem? Sobre os hospedeiros, né? A gente falou aí quem são os parasitas, isso é até meio que aplicável dentro dos conceitos das doenças infectoparasitárias, como o próprio nome diz. E os hospedeiros, quem são eles? Da onde eles vêm? Os hospedeiros podem ser primeiramente definidos em dois grupos. Hospedeiro definitivo, meu coleguinha aqui, que é o organismo que vai dar condições de sobrevivência durante todo o ciclo de vida do parasita. Dentro do hospedeiro definitivo, o parasita inclusive vai, namorar, vai se reproduzir, vai liberar filhotinhos, formas infectantes para o meio ambiente, e isso vai manter o ciclo da doença. É assim que acontece já há milhares de anos. Uma dica legal: as doenças parasitárias acompanham o ser humano desde a sua evolução. Não são doenças emergentes, tá bom, gente? É um tipo de doença que acompanhou o desenvolvimento do organismo humano junto aos nossos processos evolutivos. E nós temos também aí o hospedeiro intermediário, né? E aí fica um pouco mais confuso. Galera, é muito simples. O hospedeiro intermediário, geralmente ele serve como uma via de acesso do parasita ao hospedeiro definitivo. Vamos dar uma olhada aqui no meu amigo porquinho. Como vocês estão olhando aqui, tem um porquinho. Os suínos, eles são hospedeiros intermediários de uma série de organismos parasitários, os quais precisam chegar em nós, seres humanos. Nós somos os definitivos. Dentro do organismo humano, esse parasita vai completar seu ciclo. E dentro do organismo do porquinho, Anderson? Não. Ou seja, o porquinho, por ser o hospedeiro intermediário, é uma viazinha de acesso a nós. Então, o hospedeiro intermediário, ele manutenciona só um determinado período da vida do parasita, fazendo com que ele seja disponibilizado ao definitivo dentro de um processo. Como que a gente pega essas doenças, Anderson? No caso aqui, eu estou falando da teníase, né, do complexo teníase cisticercose, o qual o ser humano, hospedeiro definitivo, ingere a carne suína crua ou mal passada e, decorrentemente, dentro dessa carne tem um estágio larval do parasita. Olha que interessante, o parasita não se desenvolve no suíno. Ele fica lá estacionado, latente, esperando ser ingerido pelo ser humano.
porquinho hospedeiro intermediário. Tem mais, Anderson? Tem, ainda tem alguns outros conceitos para falar. Vou falar para vocês sobre o hospedeiro paratênico. Nossa, olha que nome difícil, né? Bem-vindo aos nomes difíceis da parasitologia, tá? Hospedeiro paratênico é aquele hospedeiro intermediário, acabamos de falar os conceitos dele, no qual o parasita não vai sofrer desenvolvimento, ele não vai nem chegar a um estágio mais desenvolvido junto às suas formas evolutivas. Ele vai permanecer ali encistado, quietinho, dentro daquele organismo, até que de uma forma ou outra esse parasita chegue ao seu hospedeiro definitivo. Quando não há um estágio evolucional dentro desse hospedeiro, a gente define ele como paratênico, tá? E quanto aos parasitas? Acabou? Não, eu ainda tenho os parasitas monogenéticos, que não têm alteração entre suas gerações, e tem os parasitas heterogenéticos, aquele que faz aí determinados tipos de alterações entre as gerações biológicas. Por que você precisa saber isso? Porque se um dia cair na tua prova medidas de controle de uma doença parasitária, você tem que lembrar quem é o hospedeiro definitivo, quem é o hospedeiro intermediário, se o parasita é monogenético ou se o parasita é heterogenético. Isso faz tudo parte do quê? Das nossas contextualizações. Outras importantes dicas, tá? A contextualização de uma doença parasitária tem muita relação com epidemiologia. E você vai falar, poxa, o que é epidemiologia mesmo? Vem aqui com a Hipócrates que a gente vai te ensinar. Dentro disso, eu preciso saber como que as doenças se disseminam entre esses grupos de organismos vivos. A gente está vendo que a parasitologia é uma ciência que envolve uma ecologia, né? Que envolve interação entre seres vivos. Se a doença e seu respectivo agente etiológico se manifesta somente entre seres humanos, eu denomino essa doença como uma antroponose, ou seja, são doenças que só os seres humanos têm. E aí você vai falar, Anderson, dá uma dica de antroponose? Dou, sarampo. Sarampo, por exemplo, a gente tem ouvido e visto aumento das taxas de incidência, é uma doença que só os seres humanos pegam e só os seres humanos transmitem. Não tem nenhuma intercorrência com outros seres vivos. Agora, e quando a doença tem participação de mais de 2 organismos, sendo que eles é um organismo animal e o outro é um ser humano? Nesse processo, eu chamo a doença de quê? De zoonose. Você já deve ter visto aí no seu município o Centro de Controle de Zoonoses, né? Anderson, onde foi que eu vi isso mesmo? Na nossa aulinha de saúde coletiva, lembra dela? Zoonoses são doenças naturalmente transmitidas, tanto entre animais vertebrados e humanos. São doenças intercambiáveis, doenças que tanto nós quanto os pobres dos animais acabam pegando. E por que essas doenças se disseminam entre as comunidades? Geralmente desequilíbrios ambientais, geralmente algum tipo de adentramento da população humana em áreas silvestres pode fazer com que você venha pegar essa doença. Quer um exemplinho de uma zoonose bem legal que você já ouviu falar? Febre amarela. A febre amarela é transmitida aos seres humanos por picadas de insetos. Então você está vendo aqui um mosquitinho feinho aqui, só que esse mosquitinho ele tem um papel de vetor. O que são os vetores mesmo, Anderson? Aqueles seres vivos que levam os agentes etiológicos de fontes a suscetíveis. E o vírus da febre amarela muitas vezes está circulando naturalmente entre animais silvestres, entre ele aqui os macaquinhos. Lembrando que os animais acabam sendo apenas simples reservatórios. O grande problema da febre amarela é a disseminação da doença pelos insetos vetores. E a gente tem também as enzooses. O que é enzoose, Anderson? Enzoose é um termo muito usado em medicina veterinária, mas que você, como médico, precisa saber, porque você será um grande parasitologista e um grande epidemiologista. Enzooses são as doenças exclusivas de animais. Nós, seres humanos, temos uma refratariedade. Refratariedade, sim, é um tipo de imunidade a determinados agentes etiológicos. Então, existem várias doenças cujo comportamento são enzooticas, ou seja, só os animais têm, só os animais manifestam, só os animais transmitem, tá? Continuando aqui nas nossas contextualizações,
não dá para a gente falar das doenças parasitárias sem a gente falar dos conceitos de epidemiologia, tá? Epidemiologia é uma ciência tão importante quanto parasitologia dentro desses processos. E o que é epidemiologia mesmo? Quem é que lembra? É o estudo da distribuição dos fatores que determinam a frequência de uma doença onde? Em uma comunidade. Epidemiologia estuda como as doenças se distribuem dentro das populações. E ela pode se dividir em endemia, um tipo de doença cuja prevalência é aguardada, é usualmente esperada dentro de uma área. Aquela doença que você sabe que ocorre na sua região, no seu estado, no seu país, faça chuva ou faça sol. Ela pode ser uma epidemia, é quando a doença ultrapassa, determinados limites estatísticos previamente calculados, e você vai aprender a calculá-los em bioestatística aqui comigo. E ela também pode ser o quê? Uma pandemia. É um tipo de epidemia que ocorre em diversas localidades. Na verdade, é quando ela ocorre em mais de 2 continentes de forma simultânea. Quem é que não ouviu falar da pandemia do coronavírus agora em 2020, certo? Com isso, galera, o que a gente está finalizando aqui? Esses conceitos envolvem, de uma certa forma, tudo aquilo que você precisa saber para deslanchar em relação à formalização da parasitologia. A epidemiologia estuda a distribuição e os fatores determinantes. Ela também verifica a patogenicidade. O que é patogenicidade? A habilidade de um agente infeccioso em provocar a infecção, em provocar as lesões, e também a virulência, ou seja, a severidade e a rapidez que esse agente infeccioso causa esses impactos, tá? A virulência é muito associada à agressividade de um agente etiológico. Existem agentes etiológicos mais patogênicos, que têm mais facilidade de infectar. Existem agentes etiológicos mais virulentos, que te infectam e te causam um quadro de morbidade aí mais grave. Fechou, galera? Então, o que a gente viu nessa aula? Parasitologia. Nada mais é que a ciência que estuda parasitas, seus hospedeiros e as relações que eles têm entre si. E lembrando que essas relações não é simplesmente albergar ou não agente etiológico, tem todo um contexto envolvendo a transmissão, a forma com que essa doença se dissemina e a forma com que as comunidades podem, de uma forma ou outra, se precaver com isso. Gostou disso, galera? A Hipócrates está aqui para te ajudar. Aquele abraço. Quero que vocês prestem atenção aqui nas nossas referências para que você venha a aprender mais. E com isso, a gente se vê na próxima aula.